Nossos sonhos não cabem nas urnas. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um Rita em 5 minutos falando sobre agrotóxicos e colonialismo químico. Bora assistir? Oi, meus anjinhos! Esse é um Rita em 5 minutos, um vidinho curto que a gente debate um tema em 5 minutos. Nunca consigo, me desejo sorte, mas como a gente tá chegando perto do fim do ano, começo do próximo, eu já mandei tudo pras cocuia, as meninas que lutam. Meu Deus, cara. Mês 7, né? Não, mês 8 que a gente tá. Mês 8, olha só. Socorro, o ano já tá acabando e eu não fiz nada. Isa e Rochelle, vocês que se virem. Esse é um Rita em 5 minutos premium. Ele vai ter coisa aí de uns 15 minutos e a partir de agora todos os Rita em 5 minutos vão ter 15. Tô ligado. Arrasou. Não. O tema desse vídeo de hoje é agrotóxicos e colonialismo químico. Já preciso te contar de cara que ele é o título deste livro aqui, mas ele também aparece na tela, da nossa grande lutadora pela agroecologia no Brasil, Larissa Bombardi. Esse vídeo é especial porque vou mostrar umas imagens, vou deixar elas aqui também na descrição. Esse livro é tudo, vamos falar dele, vamos falar desse aqui da Bela Gil também, mas enfim, não deixa eu me adiantar não, deixa eu ir do jeito que programei. No final de julho, agora no dia 24, eu estive no Armazém do Campo, aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus, procure Armazém do Campo na sua cidade. O que é Armazém do Campo? Armazém do Campo é muito bom, de verdade. Já fui várias vezes, comi almoços incríveis, feitos com comida orgânica, produzida e cultivada pelo MST. É um lugar onde você vai ter acesso a comida agroecológica, orgânica, produzida pelas lutas nacionais da reforma agrária do MST. Todo o apoio e vida longa ao Armazém do Campo. Então, o evento foi aqui no Armazém do Campo, em São Paulo, em parceria com a editora Expressão Popular, uma das editoras mais comprometidas que a gente tem aqui no Brasil, de esquerda, maravilhosa, sempre falo deles aqui. Qual foi o evento? Agora, no dia 24 de julho, eu estive junto da Larissa Bombardi e da Bela Gil para fazer o lançamento do livro da Larissa, esse ao qual eu me referi aqui com vocês. A professora Larissa preparou uma leitura que deve se tornar obrigatória em qualquer curso de geografia em todas as escolas ao redor do país. E de nutrição também, por favor, né? Porque a didática desse livro é absurda, mas como ele consegue ser explícito sobre aquilo que ela fala é ainda mais. No evento de lançamento, a professora Larissa, ela falou com a gente brevemente sobre como esse título apareceu, dentre outras coisas na fala dela. A ideia de colonialismo químico aparece porque, apesar da escola de pensamento da Larissa ser o marxismo, e a gente não usar a palavra colonialismo exatamente dessa forma, ela não encontra outra palavra para descrever o fenômeno que faz com que o veneno, o agrotóxico, aquilo que nos intoxica, nos mata, desgraça as nossas vidas, produz crianças com más formações, com deficiência, produz o abortamento espontâneo por causa de toxinas, produz o adoecimento dos nossos rios, das nossas terras, da nossa biodiversidade. Todo esse veneno, ele é produzido no norte global, proibido no norte global, e mandado para o sul global, onde a gente toma veneno de colherada. Ah, finalmente os refrescos! Eu sei que parece que é uma hipérbole tomar veneno de colherada, mas você vai ver quando eu chegar nos números que os níveis tolerados para veneno no sul global por litro de água chegam a ser mais de 1000 vezes maiores do que o tolerado, por exemplo, na União Europeia. Então lá eles não podem beber veneno. Aqui o veneno está liberado para a gente se intoxicar. E aí a Larissa diz que ela não encontra outro nome para isso. Como a gente descreve o fenômeno de produção do lixo químico no norte do globo e exportação e permissão para o uso desse lixo no sul global. Capitalismo de dependência, mas é resultado de uma dinâmica colonial do poder. Um dos destaques desse livro é o conjunto cartográfico que está presente nele. Então, a série de mapas que vai mostrando sobre o que a pesquisa da Larissa descobriu. Ele é fornecido como QR Code aqui no final do livro, mas tem um link de acesso. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo aqui para você poder acessar os mapas e ver, por exemplo, os mapas que mostram o país inflado que produz agrotóxico.
E aí o que você vai ver inflado é o norte global. Outro mapa que apresenta o país inflado que usa o agrotóxico, né, no nível de uso. E aí é quase o mapa invertido. Aqueles países no norte da Europa que produzem o veneno que a gente lança sobrevoando plantação, a gente tem aqui no Brasil agrotóxico da família do agente laranja, que foi despejado de avião sobre território, que está sendo usado no Brasil como arma química contra populações indígenas do Mato Grosso do Sul. Então não tem como falar disso sem falar veneno, sem falar agrotóxico, sem falar arma química. É sobre isso que eu vou tentar E sem falar colonialismo, né? construir o vídeo de hoje. Mas o vídeo se destaca por isso, e se destaca também porque ele é produzido por essa intelectual de ponta brasileira. A gente já falou sobre a Larissa num vídeo do canal, que foi o Mulheres sobre a Rachel Carson. Vou deixar aqui, vou falar dela também hoje, não tem como não falar. Mas a Larissa... Coloca aí nos comentários se você quer que a gente assista esse vídeo, porque aí eu já assisto com vocês. Larissa, ela é a pesquisadora brasileira que descobriu essa dinâmica da produção, uso, contaminação e exportação das commodities e que publicou um atlas geográfico mostrando essa relação. O agronegócio brasileiro ficou furioso com ela, a Larissa foi perseguida pela extrema-direita, ela teve que fugir do país. Ela volta para fazer o lançamento do livro porque o MST prepara um time de segurança e escoltas para ela e protege a vinda dela de volta para o Brasil. A Larissa ainda está exilada fora do país. Sobre o que eu vou tentar falar nesse vídeo? É mais ou menos a fala que eu fiz no lançamento do livro. Então estávamos Bela Gil, Larissa e eu, cada um de nós ia falar sobre um aspecto deste assunto. A minha área de pesquisa, a minha área de ensino, minha área de atuação são os estudos culturais. E aí eu preparei uma fala a respeito disso. Como os estudos culturais conseguem perceber a cristalização no campo da cultura das lutas sociais que a gente tem no campo da infraestrutura. Em outros termos, como aquilo que a gente fala, significa, vê, apreende, absorve, no campo das ideias, é resultado da disputa material de um povo num tempo. Como esse povo luta, como esse povo produz seu valor, como esse povo é explorado, quais classes estão interessadas em quais tipos de produção e exploração. Tudo isso se cristaliza no campo da cultura. É aquilo que eu sempre falo, né? Tudo é político. E aí, pegando exatamente essa ideia que a Rita falou de cultura, os Estados Unidos e o norte global em geral exportam pra gente, né, pra nós, meros condenados da terra, toda essa cultura, toda essa propaganda, né, de um bem-estar social, de uma vida incrível que eles têm aos custos da nossa exploração, da nossa terra, das nossas riquezas todas. Então, assim como um amigo meu dizia, né, tudo que tem, todo bem-estar social que tem na Europa, a gente deve e pode desfrutar também, porque ele é às custas de muito esforço nosso, muita matéria-prima nossa, entendeu? Nossa, e isso é o colonialismo, isso é o imperialismo. Ou você nunca percebeu como o agronegócio, que é o principal aliado do bolsonarismo, investe rios de dinheiro numa indústria cultural que cristaliza em música, por exemplo, os seus valores e o seu significado. Gente, eu não sei se vocês sabem, o pai da Ana Castela, a família da Ana Castela, é inteira de latifundiários. E eles têm terras que, somadas, dão território maior do que o do Paraguai. Vocês têm noção disso? Porque eu não tenho. Não tenho a mínima noção de quanto isso é de ter dinheiro na vida. Então, assim, se a Ana Castela é o sucesso que ela é hoje e ela promove o agro do jeito que ela promove, a boiadeira e todo esse estilo de vida, como se ela fosse simplona e tal, isso tudo foi promovido e financiado principalmente pelo pai dela e pela família dela, e por isso ela tá onde ela tá hoje, e não pelo lindo e belo talento de Ana Castela, né? Só que o que chega pra gente, o discurso que chega pra gente é que a Ana Castela conseguiu tudo pelo mérito dela. E aí, nesse discurso de meritocracia entrando pelos nossos ouvidos de pouquinho em pouquinho, exatamente por essa indústria cultural que a Rita falou, a gente vai começando a acreditar nos discursos. A gente vai caindo
caindo no conto do capitalismo da meritocracia, do esforço individual, de que você só precisa de uma garagem e um sonho para você ser rico, entende? E é nessa que nós, trabalhadores, a gente se ferra se a gente cair nesse discurso, porque a coisa pra gente não é igual não, meu amor. E isso não existe. Essa história desse mito da garagem, ele não existe de verdade, entende? Ou vocês não lembram dos cantores sertanejos apoiando o Bolsonaro? Então, enfim, nos estudos culturais, a gente percebe essas cristalizações no campo da cultura da luta na infraestrutura. No lançamento do livro, eu falei um pouco sobre o nosso vocabulário, como aquilo que a gente fala é reflexo das lutas que a gente luta. A nossa língua, a nossa linguagem cristaliza as nossas lutas. No Brasil, existe um giro linguístico, uma tentativa de torção, dos sentidos, que começa com a tentativa de proibir o nome agrotóxico. Você vai ver, por exemplo, que a gente tem setores da sociedade que usam o termo defensivo agrícola. E a gente sai da ideia do tóxico para o defensivo. Sobre isso, tem um estudo da Universidade de Caxias do Sul, programa de pós-graduação, um estudo feito por doutores e mestres, que mostra quão ideológico é o uso de defensivo agrícola. Então, olha o que eles fizeram. Eles examinam o banco de teses e dissertações, de trabalhos acadêmicos brasileiros, de 2005 a 2011. Eles recolhem 20 trabalhos, mestrado e doutorado, que usavam a palavra defensivo agrícola no lugar de agrotóxico. Desses 20 trabalhos, 15 deles estavam favoráveis ao uso do veneno. Favoráveis a esse modelo de quanto mais veneno melhor, espirra veneno em tudo, tanto faz o manancial, tanto faz a terra, tanto faz a comunidade, o impacto, se a gente vai estar com o sangue envenenado. E eles conseguem comprovar a vertente ideológica. Quem usa a palavra está a favor do uso. O Pedro Grigori fez uma matéria para o Brasil Repórter falando isso. Eu vou deixar várias notícias aqui na descrição do vídeo, vou deixar também o link, vou deixar tudo, sei como de praxe. Agora, volta para esse giro linguístico que eu estou tentando te falar. Essa tentativa de torção dos sentidos, ela começa com um projeto de lei de 2002 proposto por um... Din, 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 se você adivinhou. Muito bom. Apoiador da bancada ruralista. O Blairo Maggi, tem que cuspir depois que fala para o veneno não ficar na boca. Ele propõe o projeto de lei 6.299 de 2022, que a gente conheceu pelo pacote do veneno. Ele era um projeto que visava o uso indiscriminado de veneno no agro brasileiro. Uma das coisas que esse projeto de lei tentava era impedir o uso da palavra agrotóxico e que a gente começasse no seu lugar a usar a palavra defensivo agrícola, por exemplo. Agora, por que a gente usa agrotóxico? Porque a gente está falando de uma toxina, a gente está falando de um veneno. Mas não é só isso. É que cientificamente é o único termo correto. A gente tem um pesquisador brasileiro, o Adilson Pascoal, grande pesquisador brasileiro, um dos grandes nomes da agroecologia no Brasil. Ele foi parceiro de trabalho, companheiro de vida da Ana Primavesi. E o Adilson, ele tem um artigo e um livro dos anos 70. O artigo de 77 e o livro de 79, chamado Pragas, Agrotóxicos e Crise Ambiental. Inclusive, a expressão popular, a editora que eu falo no começo do vídeo, tem uma reedição desse livro. Esse livro foi premiado, ele ganhou o prêmio IPES, é uma leitura fundamental. O que o doutor Adilson, agrônomo da USP, trabalhou na Exalc, deu aula, fez pesquisa, o que ele mostra? Como o termo agrotóxico é o único termo capaz de falar daquilo que está sendo dito. Alguma coisa que intoxica a terra, o agro, o campo. Ao redor do mundo, você tem outras línguas que usam outros termos, Então você tem a palavra pesticida, que é usada em países que falam francês, e em países de língua espanhola, você tem praguicida. A nossa questão é a seguinte: sídio, morte, Feminicídio, homicídio, fratricídio. E aí o que está morrendo na primeira palavra é uma
peste. O agrotóxico, ele não mata uma peste. O agrotóxico mata tudo. Ele mata os insetos, ele mata os polinizadores, ele mata a terra, ele mata as plantas, ele mata populações indígenas, ele mata seres humanos. Então, não são pestes que estão morrendo. O mesmo para o espanhol. Não é uma praga que está morrendo. E aí o trabalho do Dr. Adilson Pascoal, ele vai mostrar isso. Até os anos 70, o nome corrente na boca do agricultor, né, de quem planta, de quem trabalha na terra, é veneno. A pessoa que conhece chama de veneno. Você começa a ter uma luta dos setores que controlam a política, que dominam a economia, pela troca desse nome. Durante a redemocratização brasileira, a gente consegue uma lei de 1989, uma lei federal, a Lei 7.802, que estabelece o uso do termo agrotóxico. E aí volta rapidinho para aquilo que eu havia te dito antes, que é a diferença entre defensivo e tóxico, né? Se a gente pensa na ideia da defesa, o que está sendo defendido não é a terra, não é a planta, não é a nossa vida, não é o nosso prato livre de veneno. O que está sendo defendido é um modelo de negócios. Essa é a ideia. Defensivo do agronegócio, que cada vez mais vai usar transgênicos, que são cada vez mais resistentes a veneno, para poder usar cada vez mais veneno. E esse veneno vai parar nas nossas roupas, nas nossas águas e assim sucessivamente. Mundialmente falando, a primeira descoberta, né, sobre o impacto do veneno foi feita pela Rachel Carson. A gente já falou dela aqui no Mulheres Fortes, que é essa autora, bióloga, que estuda o impacto dos venenos nos Estados Unidos, do chamado milagre verde, quando os Estados Unidos começam a usar veneno indiscriminadamente, estuda os impactos disso na vida. E aí ela cria essa parábola, essa anedota de um lugar onde a primavera não tinha canto de pássaro e não tinha florescimento de flor. Por isso o título do livro dela é A Primavera Silenciosa. E ela junta numa só história coisas que ela estava observando acontecer em vários lugares dos Estados Unidos. Então, esse veneno que ia sendo pulverizado, que ia sendo usado, ia matando os insetos, envenenando os insetos. Os pássaros comiam os insetos e os pássaros iam sendo envenenados e morrendo. E envenenando os insetos. Então, os insetos não polinizavam mais as flores, então as flores iam morrendo. O Adilson está... O que a gente já falou em outros vídeos é a famosa bioacumulação, né? Isso acontece em toda a cadeia alimentar, onde tem um animal menor que ingere um tipo de toxina, né? Que vai se acumular no organismo dele e ao longo da cadeia alimentar, isso vai se acumulando até que chegue na gente. E esse é só um dos problemas dos agrotóxicos, né? E além do mais, a gente tem que pensar nessa lógica de produção excessiva do capitalismo. Ou seja, já que tudo é mercadoria, inclusive os alimentos, esse excedente produtivo de sempre ter mais e mais e mais, ele é uma desculpa para você utilizar cada vez mais agrotóxico, sendo que é uma lógica burra. Você desmata para produzir soja, para alimentar gado, que também polui o ambiente, que desmata mais ainda, e aí você põe agrotóxico nessa terra, essa terra vai ficar infértil. É um ciclo vicioso. E, gente, mais uma vez, não existe nenhum tipo de consumo consciente nem saudável no capitalismo, sabe? A gente tem que buscar alternativas e fazer por onde mudar essa realidade. Fazer por onde a gente supere esse sistema capitalista que só nos adoece de todas as maneiras, inclusive pela boca. Tá lá. Ele vai para os Estados Unidos nos anos 60 estudar e ao invés de se impressionar com o milagre verde americano, ele se impressiona com os impactos absurdos desse milagre verde. E ele volta para o Brasil e faz a pesquisa toda dele em agroecologia. No que a gente podia fazer para contornar o uso indiscriminado de veneno na nossa vida. O uso do termo é tão importante que você tem hordas de deputados bolsonaristas que tentaram defender que a gente parasse de usar o termo agrotóxico. Vou ler para vocês uma das declarações. Depois de críticas... Essa questão linguística é muito importante. Existem várias palavras na língua portuguesa que estão carregadas de preconceito
preconceitos e a gente entender a origem disso e mudar é o mínimo que a gente pode fazer. Uma palavra que eu consigo pensar agora, assim, por exemplo, a palavra criado mudo, a expressão criado mudo, a gente não usa mais porque é uma expressão racista. A palavra mulata também é uma palavra racista que não se deve usar mais. Fora outras, retardado, outras expressões que são capacitistas, preconceituosas de qualquer forma. Então a gente pode perceber que o idioma também está carregado de expressões e significados que transmitem preconceitos, que transmitem vários tipos de opressão e a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. A gente não pode deixar passar. Termo agrotóxico. Vou ler para vocês uma das declarações. Depois de críticas ao projeto, o relator da comissão, Luiz Nishimori, do PR do Paraná, adicionou o termo pesticida ao texto votado. Abre aspas para as palavras do Luiz Nishimori. É o termo usado em todos os países, menos aqui. Fonte, voz da cabeça dele. Foi o que concluí depois de baforar o Luló. Queremos modernizar o nosso projeto e todo o setor. E isso passa pela alteração do nome, explica o deputado bolsonarista a reportagem. Agrotóxico Nem sempre um bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? traz uma imagem negativa ao produto. Pensamos nesse projeto não só para o agricultor, mas também para o consumidor final. Você e eu que estamos intoxicados de veneno. Calma que eu vou chegar lá. Dizer que vai passar um agrotóxico ou um veneno no produto dele não fica bem. Pesticida seria mais bem habituado. E é esse o atual modelo usado no mundo. Então o que eu estou tentando mostrar é como essa disputa por significados e valores, por termos, por expressões, ela cristaliza uma disputa e uma luta que está acontecendo no seio de uma sociedade, como o agronegócio brasileiro, que é que você pare de pensar que o que eles estão jogando a rodo na nossa terra, comida e água, é veneno. O PL dublagem. E é exatamente por isso que o setor do agro paga a Rede Globo, que é muito que bem afiliada a eles, né, e faz de tudo pelo setor do agro, para passar anúnciozinho todo santo dia na Rede Globo, falando o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Para isso ficar no seu inconsciente e você achar realmente que isso é verdade, sendo que, na verdade, o agro é o que mais desmata, é o que mais gasta nossa água, é o que mais causa genocídio de povos indígenas, é o que mais polui o meio ambiente para produzir gado para exportar. Então, que top, que tudo é esse, né? Tudo de ruim. Né, o 6.299 foi aprovado em 2022. Então, é depois da gestão bolsonarista que o projeto volta para a Câmara com força suficiente, é num Congresso conservador, numa Câmara reacionária, onde o agro tem uma bancada gigantesca, que eles vão conseguir aprovar esse absurdo. Agora pensa comigo, o projeto é de 22. De lá para cá, como a gente vai tendo liberação anual de mais de centena de agrotóxico, conforme os setores do agro no Brasil estão lutando para que o Ministério da Saúde não tenha mais dizer, o Ministério do Meio Ambiente não tenha mais dizer, e quem controle as agências regulatórias seja o Ministério da Agricultura, ou seja, é o agro que vai decidir se o agro pode usar o veneno. Os outros setores sociais não têm palavra para isso. Então, o projeto é aprovado em 22, a PL do veneno, e agora em 24, a gente tem relatório de quais comidas estamos encontrando veneno. Bom, para além das comidas in natura, né, que é óbvio que a gente vai encontrar níveis absurdos de veneno, tem os industrializados. Então, segura essa lista. Essa lista é resultado do relatório IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, e ele traz à tona os dados. Se você quiser acessar a lista completa, você vai atrás do relatório Tem Veneno Neste Pacote. Então vamos lá. 2024, a gente encontrou glifosato no baconzitos, glifosato, glufosinato, outros 3 agrotóxicos e butóxido de piperonila no torcida sabor queijo. 3 agrotóxicos mais butóxido de piperonila na bolacha Bono de chocolate. 5 agrotóxicos mais butóxido de piperonila na bolacha Oreo. 7 agrotóxicos. E aí o povo fica com essa história de que Oreo é vegano. Vai lá, é isso aí. Mais butóxido de piperonila na bolacha Traquinas. Glifosato mais 3 agrotóxicos mais
butóxido de piperonila na bisnaguinha Pullman. Glifosato, glufosinato, mais 6 agrotóxicos, mais butóxido de piperonila na bisnaguinha Seven Boys. 2 agrotóxicos na bolacha Nesfit. Ali. Pra você que cuida da saúde, que malha. Então, o que eu tô... Olha aí, isso expõe pra gente o quanto é uma farsa essa indústria fitness, essa indústria do agro, que nos propõe ser muito do saudável, mas que na verdade nos entrega agrotóxico, veneno pra gente comer. Não foi isso que pediu. E é isso, é agrotóxico, é produto químico para conservação. A história do pão com álcool é exatamente a mesma. Produto para deixar o alimento em condições melhores por mais tempo, para eles economizarem do dinheiro. E a gente esquece também que os produtos que estão no mercado, que chegam para a gente no mercado, são feitos de produtos naturais. Para o pão chegar na nossa casa, ele precisou de farinha de trigo, que vem do trigo que foi plantado e produzido em algum lugar. Tanto o biscoito traquinas, quanto o biscoito Oreo, tudo isso leva farinha de trigo, que é o trigo que foi regado de glifosato, que foi despejado um monte de veneno em cima e agora a gente está comendo. E aí, como é que a gente faz se a bancada do agro é uma das maiores no Congresso? Vai me dizer que tudo é político? Não tem como não dizer que tudo é político, né? E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, que é a única arma do trabalhador contra o sistema que o oprime, é a organização. Então, organize o seu ódio, procure organizar-se nos sindicatos. Se você é trabalhador, procure o sindicato do seu trabalho, grêmio estudantil, qualquer organização que seja confortável para você, mas organize-se. Estou tentando te mostrar o seguinte: em 2 anos da liberação do PL do veneno, aquilo que a gente conhece por ultraprocessado já está completamente contaminado de veneno. Quando você vai no mercado e compra seu saquinho de lixo, o que você está comendo de lá de dentro é veneno. Agora, no livro da Larissa, eu quero mostrar para vocês o que é permitido na nossa água e proibido na água europeia, na água estadunidense, na água canadense. Tebuconazol, um fungicida. No Brasil, a gente consome 1.800 vezes mais. Tolera que esteja na água 1.800 vezes mais do que a União Europeia tolera lá. Glifosato, um herbicida. Aqui no Brasil, 5.000 vezes mais. A nossa tolerância a glifosato na água. Você está entendendo? Uma criança que beba água, 1 litro d'água. Quanto glifosato ela pode consumir pela lei do veneno no Brasil? Vale te contar sobre o glifosato isso aqui. Ele é o ingrediente ativo mais vendido no Brasil. As vendas em 2019 foram de 217.592 toneladas. A reforma... E aí é uma puta de uma hipocrisia esses deputados do PL, que são super anti-aborto, super pró-vida, eles defenderem e aprovarem uma lei que permite agrotóxicos que são relacionados e associados a abortos espontâneos. Pró-vida de quem, né? Pró-vida do agro. É isso que ele é pró-vida. Pró-vida do cara dono do latifúndio, que é amigo dele. Não é pró-vida do feto. Não é pró-vida da criança que, depois de nascer, tem que tomar água envenenada, cheia de agrotóxico, cheia de glifosato. Entende? É uma puta de uma hipocrisia. Tributária que a gente está muito feliz que conseguiu fazer no Brasil. Considerou o veneno, o agrotóxico, como um item essencial, insumos agrícolas, e garantiu 60% de desconto em impostos no veneno. A gente acabou de passar pela Semana da Agricultura Familiar. Esse tema é urgente que a gente debata. A luta do MST é uma luta que precisa ser apoiada por qualquer brasileiro que entenda o que está acontecendo no planeta. Não existe pensar reforma energética sem reforma agrária. Não existe pensar a despoluição do mundo sem reforma agrária, sem agroecologia. Vou pedir para vocês divulgarem o livro da Larissa e atrás dele, vou deixar o link aqui, para os mapas que ela utiliza. Vou pedir para você conhecer a ANA, Articulação Nacional Agroecológica, o projeto deles que já está disponível para todo mundo da plataforma de governo. Então, ano de eleição, quais são
as candidaturas que a gente deveria Uhum. apoiar, que estão lutando por reforma agrária e por agroecologia. Te pedir para conhecer o Raízes do Campo, que é um selo agroecológico, né, dessa produção agroecológica do pequeno produtor, sem veneno, conhecer o Armazém do Campo e se inteirar de que o que a gente está pondo no prato no Brasil é veneno e o Congresso é cúmplice desse projeto de destruir tudo. Bom, por esse vídeo é só, mas já fica de aviso que agora todos os Rita em 5 minutos vai ter para mais de 15, tá bom? Um beijinho, até o próximo. Tchau. Eu acho importante frisar aqui que comprar produtos orgânicos não é a solução do problema. Tá muito longe de ser a solução do problema, até porque isso é simplesmente te culpabilizar por você estar comendo um produto que não é orgânico, por você estar comendo um alimento cheio de agrotóxico, quando na verdade a culpa é de quem jogou o agrotóxico, é de quem fez as leis que liberam agrotóxico. Então, não caiam no papo de culpabilização individual. A culpa é do agro e não é sua. E é isso, gente. Procurem conhecimento, procurem votar em pessoas que tenham esses vieses mais agroecológicos, apesar de que eu sempre falo, né? Nossos sonhos não cabem nas urnas. A única maneira da gente realmente mudar essa realidade é superar o sistema capitalista. Então, gente, desculpa, mas eu vou precisar falar de novo. Organizem-se, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijos, até a próxima!